Queridos amigos do NEP, que prazer tê-los novamente aqui na minha companhia para a leitura comentada do livro A Caminho da Luz. Hoje estaremos dando início ao capítulo 20, 20º capítulo do livro Renascença do Mundo, na sua primeira parte. Movimentos regeneradores. Nos albores do século XV, quando a Idade Medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo este esforço de regeneração efetuava-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe, para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Na Península Ibérica, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano em busca de terras desconhecidas. Numerosos precursores da reforma surgem por toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. Antigos mestres de Atenas reencarnaram na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferira. O comércio se desloca das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico, procurando as estradas esquecidas para o Oriente. Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição dos vários países europeus e investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. As metas estabelecidas pelo Cristo e seus prepostos para o período compreendido pela Idade Média já estavam praticamente cumpridas. Desta maneira, Jesus deliberou, dos altos pícaros que se encontrava, que já era momento de uma regeneração e vários espíritos de alta escola foram convidados pela espiritualidade amiga para reencarnarem na Terra, com diversas tarefas, cumprindo assim as determinações do Cristo para que houvesse uma renovação de toda a humanidade. Assim, é convidado a vir ao plano material novamente Hillel, conforme Humberto de Campos nos narra no livro Brasil, Pátria do Evangelho. E ele vem sob o nome de Henrique de Sagres, com a tarefa de, em Portugal, estabelecer as bases para que o período das grandes navegações e das descobertas dos novos continentes fossem possíveis. Concomitantemente, o caminho, a rota normalmente utilizada para se atingir até o Oriente em busca das especiarias através do Mediterrâneo foi obstruída por questões belicosas e assim precisava-se buscar novas rotas para atingir até a Índia e aquela região toda rica em especiarias muito apreciadas pela Europa. Desta maneira, começou-se todo o desenvolvimento da navegação, impulsionada pelas descobertas dos chineses da bússola e também pela descoberta e uso da pólvora. Da mesma maneira,
Em outros cantos da velha Europa, esses espíritos de escola vão desenvolver na Inglaterra as bases da Revolução Industrial, na França, a renovação dos valores democráticos da liberdade, igualdade e fraternidade. Essas missões democráticas e de grande impulso que seria dado ao desenvolvimento de toda a humanidade propiciou entre os povos e também toda a participação da Europa, que vinha de uma tradição secular e que agora já era momento de renascer novamente. E deste modo, seguindo as diretrizes do nosso Divino Mestre, Cristóvão Colombo aporta no século XVI, no princípio do século XVI, nas terras da América do Norte, bem como, algum tempo depois, Cabral vem aportar nas terras da América do Sul. A princípio, os grandes conquistadores, principalmente Portugal e Espanha, não deram-se o valor a essas descobertas, porque os seus olhos ainda estavam voltados para o riquíssimo comércio das especiarias que vinham da Índia. Desta maneira, estes dois continentes ficaram esquecidos por um longo período de tempo. Porém, no plano espiritual, não se perdeu tempo, desde o momento em que foi estabelecido que estes continentes finalmente seriam descobertos. A espiritualidade amiga já começou a preparar aqueles espíritos que iriam encarnar pela primeira vez nestes continentes. Todo o planejamento foi efetuado de modo a que se distinguiriam as tarefas destes dois continentes. Assim ficou estabelecido que o continente do norte seria responsável no futuro por todo o progresso material do planeta Terra. Assim, Estados Unidos e Canadá assumiriam no futuro o papel de grande desenvolvimento intelectual, industrial e de comércio, municiando todos os outros países com essas riquezas materiais que até hoje nos assombram pelo desenvolvimento e por toda a capacidade produtiva e intelectual que ali ficou estabelecida. Do mesmo modo, no continente do Sul, principalmente no Brasil, ficou estabelecido pelos trabalhadores do Cristo, que lá
seria o cerne para que no futuro florescesse toda a questão espiritual que iria difundir-se por todos os outros países, levando no futuro a renovação do cristianismo, solidificando-se cada vez mais nessas bases sólidas, para que o exemplo de todos os habitantes do Brasil, guardada as suas diversas evoluções de cada espírito ali encarnado, para que o Evangelho fosse relembrado e que fosse espargido para todos os países do nosso planeta Terra. O plano invisível e a colonização do Novo Mundo. Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar no Novo Mundo um outro sentido de evolução. Se os colonizadores da região americana, nos primeiros tempos, eram os degredados ou os proscritos das sociedades europeias, importa considerar que esses colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente, na exclusiva observância do plano material. Do mundo invisível, igualmente, partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade, que encarnaram nas terras novas, como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens. A esses espíritos, mais ou menos adiantados, aliaram-se numerosas entidades da Europa, cansadas das lutas inglórias de hegemonia e de ambição, buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se, deste modo, entre os povos americanos, sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. E assim, na medida em que o tempo passou e que chegou-se em Portugal e Espanha a ordem pelos reis daquela época, que era momento de começar a povoar as terras novas conquistadas, seja na América do Norte como na América do Sul, os primeiros habitantes da Europa começaram a povoar essas terras primitivas. A princípio, vieram o que tinha de pior, segundo os conceitos do tempo na Europa, os degredados e aqueles proscritos, que a sociedade julgou que não eram elevados o suficiente para conviver com os outros habitantes na Europa e que teriam que enfrentar o perigo e o desconhecido nos continentes americanos. Eram devedores que tiveram a oportunidade de, num mundo novo, recomeçar as suas vidas. Podemos dizer que seria como uma reencarnação sem a necessidade do desencarne. Eles tiveram uma oportunidade de repensar os seus erros e começar, em condições bastante precárias, a estabelecer para si novos rumos das suas vidas. Porém, ao mesmo tempo, a espiritualidade não ficou de braços cruzados. E espíritos bastante evoluídos também partiram do plano espiritual para encarnarem como filhos destes primeiros habitantes europeus nos continentes americanos. E por serem já espíritos bastante adiantados, começaram a reformular os aspectos morais e intelectuais dos habitantes, sejam estes proscritos da Europa, como os índios que habitavam tanto o norte quanto o sul. E começou-se a se formar ali uma sólida base para que se criassem as condições
para que se cumprisse no futuro aquilo que Humberto de Campos estabeleceu no seu livro, que eu já me referi aqui, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, as bases dos desenvolvimentos futuros que estes dois continentes estavam predestinados para cumprirem. Apogeu da Renascença. Essa renascença, iniciada do alto, clareou a terra em todas as direções. Invenção da imprensa facultava o mais alto progresso no mundo das ideias, criando as mais belas expressões de vida intelectual. A literatura apresenta uma vida nova e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Numerosos artífices da Grécia Antiga, reencarnados na Itália, deixam traços indeléveis da sua passagem, nos mármores preciosos. Há mesmo, em todos os departamentos das atividades artísticas, um pronunciado sabor da vida grega, anterior às disciplinas austeras do catolicismo na Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante do quadro das autoridades eclesiásticas. E assim, concomitantemente ao povoamento das Américas, o plano espiritual começa a voltar também os seus olhos para a velha Europa. E assim, aqueles espíritos já bastante evoluídos que foram impedidos pelo Cristo de reencarnarem na Terra durante todo o período da Idade Média, agora foram autorizados a voltarem ao plano material, promovendo a renascença de todo o continente europeu. Deste modo, grandes pensadores da antiga Grécia começaram a reencarnar, principalmente na Itália, trazendo a recuperação do pensamento filosófico, com renovações pelas descobertas que haviam se dado desde então. Os grandes artistas da Grécia, aqueles escultores e pintores, também renovaram a arte na Itália, na França, bem como também aqueles arquitetos com as suas construções milenares que até hoje ainda podemos encontrar na Grécia. Os seus vestígios também começaram a povoar toda a região da Europa, trazendo uma grande renovação e desenvolvendo pronunciadamente tudo aquilo que era preciso e que havia ficado estagnado. E também houve um grande impulso no pensamento religioso, porém, nem tudo era de acordo com os planos do nosso Divino Mestre Jesus. Mas isso nós iremos ver na semana que vem, porque tenho a convicção de que mesmo Cristo, com toda a sua sabedoria e com todo o seu poder, nunca vai impedir que aqueles que lutam contra tudo aquilo que o Mestre almeja para a humanidade, contra-ataque. E os espíritos inferiores não iriam ficar impassíveis a toda essa renovação que estava acontecendo. Assistam o nosso episódio da semana que vem, onde nós iremos estar falando sobre tudo isso. E não se esqueçam, divulguem este trabalho e todo o trabalho que é feito no nosso canal do YouTube do NEP Honório Abreu, porque é muito importante que todos nós colaboremos para a divulgação da doutrina e do Evangelho do Cristo. Até lá!